Como é que não Diego, não Cosmo, Jefferson, não Silvano, não Cosmo, vem, traz um pedacinho de pão para mim. Glória a Deus. Vamos, irmãos, examinar a Escritura Sagrada no Evangelho escrito por João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. Vamos ficar todos de pé, por favor. Na sua casa também, se você puder, fique em pé no momento da leitura da palavra em reverência ao nosso Deus. A palavra de Deus é santa. Deus, o Senhor, pôs a sua palavra acima do seu próprio nome. A palavra de Deus é vida para aqueles que creem nela. Evangelho de João, capítulo 10, onde diz: Jesus, o bom pastor. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas não sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo seu nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo, que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e as dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou um bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa destas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de ti? De si, por que o ouvis? Diziam outros: essas palavras não são de endemoniado. Porque, porventura, um demônio pode abrir os olhos aos cegos? Somente até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Irmãos queridos, essa palavra é bastante conhecida por todos nós e fala de um pastor que se sobrepõe a todos os outros. Muitos usam essa palavra para dizer que as outras igrejas estão erradas de denominarem os servos que atendem
as congregações de pastores. Não pode ser pastor, porque pastor é Jesus Cristo. E a palavra deixa bem claro que ele não é pastor, ele é o sumo pastor. Ele é o pastor de todos os demais. Então, assim, homens a quem foi dado o dom de pastor, eles pastoreiam as ovelhas. E há outros que se fazem pastores, mas são mercenários, ladrões e salteadores. Entretanto, o Senhor diz: eu conheço as minhas ovelhas e por elas eu também sou conhecido. O povo de Deus não é um povo que se engana fácil, é um povo simples, mas é um povo que tem em si o Espírito Santo da graça. E ainda que alguma coisa fique por algum tempo não aparente aos nossos olhos, sem que nós saibamos, mas ora ou menos ora, o Espírito Santo, que é uma luz maravilhosa, traz tudo a verdade, e as ovelhinhas do Senhor saem libertas da mão do lobo, do salteador, do mercenário e do adversário da nossa alma, irmãos. Bem-aventurado você essa noite, que colocou seu coração na mão de Deus, querendo com isso ser alcançado pelo Senhor. E Deus te diz pela sua palavra: tu és ovelha do meu rebanho. Glória ao nome do Senhor. Outros irmãos amados usam também essa palavra para dizer que há ovelhas que estão em outros apriscos, dizendo com isso que só uma igreja vai salvar. Elas estão em outra igreja, mas quando ela vier para a minha igreja, que é o aprisco verdadeiro, ela se salvará. E não é verdade, irmãos. Não é verdade. Não é o que a palavra diz. Há muitos que estão no aprisco do engano, outros no aprisco do pecado, outros no aprisco da idolatria, da feitiçaria. Glória ao nome santo do Senhor. Mas continuam e são ovelhinhas do Senhor. Vocês acreditam nisso, irmão? Até aquele pai de santo que você conhece é ovelhinha do Senhor. E poderoso é o Senhor para trazê-lo para a verdade da sua graça maravilhosa. Não é a nossa igreja, irmão. É a outra qualquer que fale que Jesus Cristo é o Senhor da nossa vida. Aconteceu uma coisa muito interessante, irmão, na noite de ontem. Fiz aniversário dia 22 de janeiro, e tenho uma prima, Renata, que faz aniversário dia 26 de janeiro. Minha prima é do Candomblé. Eu amo demais essa minha prima, amo todos meus primos, graças a Deus, minha família é bem grande, mas nós somos criados como irmãos. Tanto que se minha mãe ou uma tia ou um tio me mandar calar a boca, não faz diferença, nós nem olha quem é, só obedece. Fomos criados assim. Temos um respeito muito grande pelos meus tios, por todos eles, meus primos, e nem por isso nós temos inimizade. Ela crê na religião dela, eu creio na minha. Até fui no casamento dela. E houve a celebração deles lá, tinha uma mulher com as roupas coloridas lá, foi me cumprimentar, eu não sei como chama, não é pastora, deve ter outro nome lá, a líder deles, e com maior respeito, fiquei no meu lugar, fui prestigiar minha prima, e irei quantas vezes for preciso, porque eu sirvo um Deus que tudo pode, irmão. A Dani estava grávida, de barrigão da Helena. Irmão, mas se acontecer alguma coisa, irmão, se morrer hoje, enterra amanhã, glória a Deus. Crente não morre, crente parte dessa vida para a vida eterna. E ela me mandou mensagem com uma foto do livro do Eclesiastes. Primo, eu estava lendo a Bíblia e não entendi muito bem isso aí. Você não podia me explicar? Olha, irmão, sem que nós façamos nada, sem que a gente abra a nossa boca, o Senhor vai trabalhando. E as que estão em outro aprisco, eu jamais direi que a minha igreja salva. A CCA é a única que salva, irmão Silvão. Não, isso é uma heresia, é uma desgraça para qualquer igreja se intitular como o caminho da salvação. Mas eu posso bater no peito e convidar o mundo a servir o meu Deus. Não é isso, não? Glória ao nome do Senhor. Eu posso dizer ao mundo: você está no pecado, sirva o meu Deus, o Deus que eu sirvo, não a minha igreja, o Deus a quem eu sirvo, Ele te pode dar a salvação da vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Glória a Deus das alturas. E essa boa palavra, irmão, vem dizer à sua igreja:
meu filho, minha filha, ouça a voz da minha palavra. Tu bem conheces a minha voz, te diz o Senhor. Não te aflija por nada. Se tu conheces a minha voz, dê glória a Deus, você não ficará confundido, envergonhado. Não ficará, irmãos. As pessoas falam muito de consciência. A pessoa tem uma consciência em si que acusa se fazemos alguma coisa errada, se tomamos alguma decisão errada. Nós, irmão, que já conhecemos o Senhor, nós temos Cristo aqui dentro do nosso coração. Você crê que o Senhor Jesus vive dentro de você, irmão? Você crê, irmão, da live, que o Senhor Jesus vive dentro de você? Vive, irmão. E cada dia que o sol nasce, Cristo nasce novo de novo dentro da nossa vida. E essa noite, o Senhor vai renovar o seu espírito dentro do teu coração. E vai renovar a fé que há em ti. Glória ao nome do Senhor. A palavra diz que ela é uma espada afiada de 2 gumes e 2 fios, que traspassa a divisão da alma com o espírito. E muitos, irmãos, nunca falaram sobre este negócio. A alma, irmão, remete à nossa consciência. A alma remete à minha personalidade. Eu tenho uma alma, irmão. Rosa tem outra alma, o Marquinho tem outra. A alma não tem sexo, não tem cor, mas ela faz parte da nossa consciência, da minha essência. A palavra diz que a carne, quando morre, vai ao pó, e o espírito volta a Deus que o deu. O espírito volta a Deus, e a minha alma para a salvação ou a condenação. A palavra A palavra, irmãos, é tão santa, tão maravilhosa, tão cheia de graça, que ela vem até mim, passa na minha consciência, passa na minha subconsciência, e chega até no Espírito que é de Deus, de maneira que Ele testifica da palavra. Quando ela transpassa a minha alma, ela chega até o Espírito e Ele diz: eu conheço essa voz, aleluia, glória ao nome do Senhor, irmão. E é quando a manifestação do Espírito se dá na nossa vida, através da operação de milagres, através de falar novas línguas, através de interpretar novas línguas. E hoje o Senhor está mandando a sua palavra pelo seu Espírito, irmão. E esse Espírito que te enche essa noite de graça e te diz: dá glória a Deus, o pecado não te matará, diz o Senhor. Canta la massa laia, glória ao nome do Senhor, glória a Jesus. Ouça essa noite a voz do teu pastor, que te recomenda: fique em paz. Eu sou teu pastor, eu cuido de ti, eu cuido da tua vida, cuido dos teus negócios, cuido dos teus pensamentos, cuido da tua saúde, as portas que estão fechadas, eu sou teu pastor. Ovelha não abre porteira, irmão. Se o pastor não abrir, ela não passa. Ele te diz, o teu pastor: fica-te em paz, minha ovelha. As porteiras que precisarem ser abertas, serão. E se preciso for, o meu cajado te trará para o caminho de volta. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, é uma palavra bastante espiritual, irmão, que está falando com as nossas almas, fortalecendo os nossos corações. E o Senhor sabe por que manda a sua palavra. É necessário que a mande, irmãos, porque nós vivemos sempre, irmãos, enrolados ou, enfim, envolvidos com as coisas dessa vida. É carro, é casa, é roupa, é nas nossas atribuições do dia a dia, não é, irmãos? É família, como se a nossa estada aqui fosse eterna, irmão.
irmão, e nós somos peregrino em terra estranha. Glória ao nome do Senhor. Você está de passagem aqui para a purificação da tua alma. Glória ao Senhor, para que você conhecesse as firmes beneficências de Davi, como diz a palavra. E hoje tu já és conhecedor do amor de Deus, e a vida de Cristo se renova em ti em cada momento, e o Senhor te manda a tua palavra: minha ovelha, do meu aprisco ninguém te tirará. Glória ao nome do Senhor. Vejamos João, irmãos, que foi isolado, foi exilado, aliás, na ilha de Pátimos. Até então ele conhecia só uma igreja, aquela na qual ele congregava, do evangelho ao qual ele anunciava. E de repente ele se viu exilado numa ilha. Tinha o chão embaixo dos seus pés e o céu sobre a sua cabeça. Glória ao nome santo do Senhor. Ele foi exilado pela maravilha de Deus na sua vida. Foi lançado num caldeirão de óleo fervendo, e o óleo não queimava ele, e ele se banhava com o óleo fervendo, e acharam que havia nele algum feitiço, alguma coisa, e de medo o mandaram para longe. E ele então, que estava envolvido com uma igreja, teve que aprender a cultuar com o Senhor sozinho. Teve que aprender a ter intimidade com Deus. Estás preparado, meu irmão? Está se preparando, minha irmã? A pandemia acaba hoje, as congregações se abrirão com liberdade, mas elas se fecharão para sempre. Mas hora ou menos hora, cumprir-se a palavra. Irmãos, eu espero de todo o coração que vocês estejam crendo nessa palavra. Porque Deus me mostra essa noite um fardo, irmão, um molho muito grande, uma bênção espiritual muito grande caindo nessa congregação, aleluia, e o Senhor te fortalecerá a tua alma. Houve uma época, irmãos, que eu trabalhava em hotel, então eu chegava a ficar 90 dias sem congregar. Porém, nós morávamos na porta da congregação, da igreja central de Caraguá. Mas na porta mesmo, atravessava o meu portão, caía no portão da igreja e vice-versa. Então, eu tinha tanto desejo de me congregar, que eu chegava à tarde do serviço, irmão Rosa, era umas 11 horas da noite, parava o carro ou a moto na minha casa, Jefferson, principalmente sábado, e atravessava a rua, Marquinho, e deitava na calçada da igreja. Deitava na calçada da igreja, ficava com meus braços abertos. Senhor, eu não pude congregar, mas estou pegando pelo menos a poeira do sapato dos teus servos. Vive Deus, irmão. Aleluia. E tem o irmão Alcindo em Boaba, que é um porteiro antigo de lá da congregação, bem antigo. Um dia eu estou lá e a gente sabia que o irmão Alcindo estava andando na rua por causa do barulho do chaveiro. Andava para a rua, via o barulhinho do chaveiro. Que eu olho para o lado, está o irmão Alcindo olhando para mim. O que você está fazendo aí, irmão Rodriguinho? E eu chorando, aborrecido, falei: irmão Alcindo, faz tanto tempo que eu não congrego, tenho tanto desejo de ouvir a palavra, eu não pude vir congregar, mas eu estou aqui pegando a poeira do sapato da Irmandade. Ele agachou do meu lado, irmão, e falou: meu filho, isso aqui é um monte de tijolo, enche teu coração da presença de Deus, que onde você estiver, Deus vai falar com você. Glória a Deus nas alturas. Então, irmão, deserto não mata crente, e o que segura a ovelha não é a cerca, é o pasto. Você não está cercado pela cerca, você está seguro pelo pasto. Glória ao nome do Senhor. O que você faz com uma boa comida? Quando você come e você gosta, ela te agrada. Quando te oferece, você aceita sem pensar: já comi, ela é boa. Come, irmão, essa comida que você come vai te dar fome de novo, essa água que você bebe vai te dar sede de novo, mas aquele que beber da água que o Pai der, far-se-á em si uma fonte de água viva, que faz saltar dessa vida para a vida eterna. Tu comeste hoje a comida que perece, come agora a comida que permanece. Dá glória a Deus, irmão. O que está em você vem do céu, o que está em você vem do Senhor, e a palavra testificará do que canta na tua alma. Tem um crente aqui para dar um glória a Deus por essa palavra, irmão. Dá glória a Jesus, irmão. Dá glória a Jesus, ovelha. O teu pastor está falando contigo. Glória ao nome do Senhor. E calamassania. E anda lamúria salaia lama salaia.
Glória a Jesus, irmão. E animados por essa palavra, nós renovamos os nossos votos de fé com o nosso Deus, não através da Santa Ceia, mas através do nosso dia a dia. Todo dia eu devo me lembrar que Jesus Cristo é o Senhor e Bispo da minha alma, a quem devo respeito, devoção e obediência. Por Ele e para Ele são todas as coisas, irmão. Deus está, irmão, dando uma injeção de ânimo espiritual na sua igreja, colocando em nós, queridos, as palavras de Deus que são fiéis e verdadeiras. Glória ao nome do Senhor. E Deus, amados, tem um relacionamento tão próximo com a humanidade, com a sua criação. Vê, irmão, se você é um pintor, se você é um artista plástico, você faz um quadro, faz uma escultura, você cuida dela, não é? Você cria um relacionamento com ela. A gente vê pela irmã Cátia, que faz as coisinhas das crianças, a atividade das crianças, o zelo que ela tem, ela fez, nasceu dela aquilo, ela cuida. E assim é o Senhor. Ele criou a todos nós, irmão, de maneira tal que despertou ciúme no adversário da nossa alma. Irmão, você é parecido com Deus, irmão. Tem um pouquinho de Deus aí em você. Dá glória ao nome do Senhor. Jesus Cristo, que é Deus personificado aqui na terra, irmão, também disse: farão obra maior do que eu faço. Já pensou, irmão? Ele amava tanto a todos nós, e ama, que nos permitiu fazer obras maiores do que a que ele fez. Mas como pode isso? Porventura, Jesus Cristo fez o avião, irmão? Fez o celular? Jesus Cristo fez energia elétrica, mas Ele nos deu condição de criar essas coisas grandes, essas coisas maravilhosas. Tem Deus na tua vida. O teu pastor está te dizendo: cada sali, madura se alama que lá. Glória, cada saída tua no pasto, eu saio caminhando na tua frente. A palavra diz que o pastor vai na frente das ovelhas. Teu pastor não é mercenário, teu pastor não quer teu dízimo em detrimento da salvação, teu pastor não quer teu dinheiro para que você tenha uma posição na igreja. O que o teu pastor quer de você hoje é um coração entregue na sua mão. Dinheiro nunca conquistou o nosso Deus, senão Salomão não tinha terminado os seus dias servindo a deuses pagãos. Dinheiro ele tinha de monte, mas um coração contrito mexe no céu, mexe no inferno também. Tem algum coração aqui essa noite, ou através dessa live, que está assistindo essa palavra, e o teu coração está contristado, teu coração está angustiado, e o teu pastor te diz: ó bichinho de Jacó, aleluia, vem aqui no meu colo, vou te pôr aqui no meu peito, vou cuidar de você essa noite pela minha palavra. Minha ovelha, tu estás cansada? Ó alma cansada, hoje, eu te dou descanso pela minha palavra. Senhor, vem um leão chamado vaidade, vem um urso chamado vício, vem um chacal chamado qualquer outra coisa, que me oferiu, Senhor, que me pegou, que me fez ficar para trás dos meus irmãos, das ovelhas, do demais do meu rebanho. O Senhor te diz: não tem problema, eu deixo 99 e vou buscar uma que seja, mas nenhuma das minhas ovelhas se perderá, diz o Senhor. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá, e tu és uma das minhas ovelhas, e o balido que você dá hoje é o glória a Deus que sai da tua boca. Tem ovelhinha aqui, irmão? Tem ovelhinha? Lama, Sauria, Macatania, Salamaya, Arazarabayala, Salayala, Alaia. Tem ovelhinha aí na live? Dá glória a Deus, dá o teu balido. A minha promessa com você não é de um dia, não é de uma semana. A minha promessa é de vida eterna. A minha palavra é de vida eterna. E o Senhor te diz: fortifica-te na minha graça, porque tem coisa grande chegando na tua vida. Glória ao nome santo do Senhor. Então, amados, boa palavra de Deus, aleluia. O Senhor também está falando com a minha alma. E nenhum dos que estão aqui na frente, nem eu, nem irmão Wayne, nem irmão Marco, irmão Jefferson, irmão Cosmo, ninguém, irmão, poderá estar aqui como pastor se primeiro não for ovelha. E o Senhor te pergunta: tu te consideras ainda uma ovelha do meu rebanho? Diga: sim, Senhor,
Sou uma ovelhinha do teu rebanho. Sou das pequenas, mas sou tua. Glória a Jesus. A palavra diz que o Senhor, chegando numa cidade, diz que havia muitos enfermos, e o Senhor curou todos os seus enfermos. Eram enfermos, mas eram do Senhor, seus enfermos. Bendito seja Deus. Às vezes, irmão, nós estamos com uma veste rota, com uma veste suja, precisando da ajuda de Deus, mas isso não nos desqualifica, isso não tira de nós aquilo que nós somos. A maneira que você está não determina quem você é. Glória ao nome do Senhor. Um policial de farda é policial, e sem farda ele é policial, sem roupa nenhuma ele continua sendo policial. Onde você estiver, você é um vaso na minha presença, e vaso meu não fica vazio, vaso meu está sempre cheio. Alamaia, a minha medida é recalcada, sacudida e transbordante, e se o vaso quebrar eu faço outro. Kalima, Ida, Salabaraza e Alabanasala. E se a veste estiver suja, eu tenho aqui o sabão do lavandeiro. Ela vai se tornar branca como a neve, como a mais pura lã. E se de tudo não tiver jeito, eu te ponho uma veste nova. Bendito seja o Senhor. Esquece essa história, irmão, de que se você deixar do Senhor, Deus põe 10 no teu lugar. Isso é mentira do Satanás, irmão. Se você não quiser, bendito seja Deus, Deus põe mais 9 do teu lado e inteira 10 com você. Mas da minha mão ninguém te arrancará. E muitos podem dizer, se você quiser ir embora, vá embora. Deus não sente falta de você, pois o Deus que eu conheço, o sumo pastor, diz a todos nós essa noite: não vai embora não, não vai não, calamaia, fica aqui, eu cuido de você, não vai embora não. Essa história de porta da rua e serventia da casa é mentira do diabo, irmão. O teu Deus te diz: não vai não, meu servo, não vai não, minha serva, fica aqui, glória ao Senhor. Mas nós vemos aqui na CCA, irmão, estou falando da CCA porque é o que nós vivemos, dia após dia. Alguns de nós, irmão, que foram um pouquinho assim teimoso, e mesmo o pai dizendo: não vai não, eles foram embora, mas quando voltaram, o pai estava esperando na porta. Glória ao Senhor. Se quiser ir, Ele não te impede, mas o pedido dele hoje é: não vai, fica comigo. Se de tudo tu fores, eu estarei te esperando. Não é, irmão? Quantos de nós, querido, que quando chega na igreja, se parece que não é o porteiro que nos recebe, é o Espírito Santo de Deus. Já aconteceu com vocês, irmão? Irmão, pela vida dos meus filhos, pela minha alma em Jesus Cristo, é difícil uma vez, irmão, que eu não, mesmo quando venho aqui, quando não tenho mandado, Bruno, quando estamos só nós, que eu paro o carro no estacionamento da congregação, que eu desço do carro, o meu coração se enche de alegria. Glória a Deus. Estou na minha casa, não é, Jefferson? Estou junto da minha, não é, irmão? Estou junto da minha família, estou junto das pessoas que eu amo. Eu sei que ali dentro não há distinção, não há dissensão, não pela nossa força, mas porque a palavra de Deus vem e põe todos nós em par de igualdade. Às vezes a gente chega aí no estacionamento da igreja, vê os nossos carros veinhos, vê carro que dá para comprar uma casa, vem outro que vem de ônibus, vem outro que vem de bicicleta, outro vem de velotrol, outro vem pulando, outro vem arrastando, mas chega aqui, a palavra põe todo mundo igual. Glória ao nome do Senhor. Não tem ovelha A, ovelha B, irmão. Não tem ovelha negra, ovelha branca, ovelha amarela. Não tem ovelha de pelo bonito, ovelha de pelo feio. Ele deu um nome só: ovelha. Tudo é ovelha, glória ao nome do Senhor. Alamaia, tudo é ovelha. Minhas ovelhas, ouvi a minha voz essa noite, e sejais cheios do Espírito Santo, sejais cheios da minha graça, cheio da minha unção, alá, sirama quandiarácias, cheio da minha Shekinah, e o que você precisa, eu te dou agora. Eu te ponho agora na tua mão a virtude da minha santa palavra. Deus seja louvado. Oh Deus maravilhoso. Aleluia.
Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Santa é a palavra de Deus, irmão. A palavra de Deus vem, irmão, como se fosse um choque. E ela fica correndo no nosso organismo. Glória a Jesus. Às vezes, irmão, encerra o culto, a gente chega em casa, deita para dormir, o corpo ainda dá um choque. A presença de Deus. Sinta essa glória na tua vida também. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Vem, já, vamos orar, vamos agradecer. Pega com... Tá funcionando? Pega com o Bruno o microfone ali. Glória a Jesus. Alamanassi, alama, canta lá. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos, irmãos queridos, ajoelhados, agradecer a Deus em santa oração. Glória a Deus. Meu Deus, santa é a tua palavra, Senhor. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Cordeiro imaculado, glória ao santo nome do Senhor, Deus. Jesus. Soberano Deus e Pai nosso que estás no céu, por Bendito Cristo Jesus, nesse Senhor momento, Jesus. Senhor, curvados nós estamos, rendendo-lhe graça, Pai amado, pelo amanhecer, pelo entardecer, Aleluia. Senhor, e no começo dessa noite, o Teu Espírito Santo chacoalhaste a nossa alma e nos convidastes para estar aqui, Senhor, graça a nós te damos, porque o mesmo Espírito, aleluia, nos recepcionou dentro dessa casa, graça a nós te damos, Senhor, pelo primeiro que já entraste nessa casa e convidaste o Espírito Santo para estar entre nós. Glória e foi nos recepcionando com alegria, fomos chegando, Senhor, e o aconchego, aleluia, foi nos tomando, aleluia, ainda que a tristeza nos acompanhou até o portão, ao cruzarmos, aleluia, o umbral dessas portas, a alegria de estarmos aqui nos tomou, e como outrora Davi disseram, alegrei-me quando me disseram, ó, vamos para casa do Senhor, Jesus. Aleluia, nessa alegria, o teu glória Espírito Santo foi conduzindo o teu filho, cantamos 3 hinos, na beleza da tua santidade, a oração subiu ao trono da tua misericórdia, aleluia, derramamos nela a nossa consciência, o nosso espírito, aleluia, foi testificando com o Espírito Santo da graça, o encontro do Espírito da vida com o Espírito Santo. Amém. Fez com que a consciência chamada alma se derramasse e trouxesse a consciência em que nada nós somos e que somos dependentes de Ti. Aleluia. E pela dependência do Teu Espírito Santo, Tu mostraste a Tua palavra e veio como um bom pastor, aleluia, e o que outrora estava perdido foi achado por essa palavra, olha, foi nos trazendo ao aprisco verdadeiro, o aprisco, aleluia, da unção, da virtude, da verdade, do conhecimento, do amor, e nós queremos ficar dentro dele, chamado graça. Dá-nos a graça, Senhor, de não sairmos mais desse aprisco, mas que nós possamos encontrar contigo nos ares e dizer, valeu a pena permanecer debaixo da tua palavra. Ó Deus amado, testificamos a tua voz, reconhecemos a tua palavra. Glória como é pura, verdadeira e eficaz. Grava ela no nosso coração. Aos teus filhos que na live estão, aleluia, visita cada casa, cada lar, cada sentimento, aleluia, que nós possamos ser cada dia mais crente diante da tua presença. Te somos gratos por esse culto. Recebe no céu toda a nossa adoração e louvor por Jesus Cristo, teu Filho, bendito na glória por todo sempre. Amém, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus nas alturas. Aleluia, Jesus. Santa é a presença glória de Deus. Santa, glória a Jesus. Divino, glória a Deus. Dá o teu balido aí, aleluia, ovelhinha. Dá glória aleluia. A Deus. Glória ao nome do Criador. Senhor. Aleluia. Glória, glória, glória a Jesus. Aleluia, Pai eterno. Aleluia, Santo Jesus. É o Senhor. Aleluia. Santo é o Senhor, Jesus. Deus seja louvado, amados. Amém.